Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam de alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonares o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar-se por gentileza. Amados irmãos e irmãs, queridos amigos, nós ouvimos a primeira leitura de hoje, leitura do livro do Deuteronômio. Aqui nós ouvimos um dos últimos discursos de Moisés. Moisés, aquele profeta chamado por Deus, Moisés que convocou o povo, ajudou o povo a sair do Egito, passar pelo deserto e entrar na terra prometida. Esse é Moisés a quem nós ouvimos falar na primeira leitura de hoje. Portanto, Moisés, ele vai falar ao povo, vai conversar com o povo, vai motivar o povo, convidar o povo a observar os mandamentos. Moisés vai ser muito claro nas suas palavras. Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo, cumprindo, observando esses mandamentos, vocês vão viver bem. Se vocês cumprirem, observarem, seguirem esses mandamentos, vocês serão felizes. O que acontece? Isso não é novidade, acontece conosco também nos dias de hoje. Nós não seguimos os mandamentos de Deus, nós não seguimos aquilo que Deus fala, aquilo que Deus propõe, e nós nos damos mal. Nós nos damos mal porque não seguimos os mandamentos de Deus. E olha que os mandamentos de Deus são somente 10. São 10 os mandamentos dados pelo Senhor. E nós, às vezes, não somos capazes de cumprir ao menos 2 ou 3 dos mandamentos que Deus nos deu por Moisés. Portanto, Moisés vai dizer que se o povo cumprir, observar esses mandamentos, eles tomarão posse, eles vão entrar na
Mas o povo não obedeceu, o povo não cumpriu, o povo não seguiu o pedido de Deus, e muitos não entraram na terra prometida, inclusive Moisés. Moisés não entrou também na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi Josué. Josué que liderou o povo após a morte de Moisés, porque Moisés também não ouviu e não seguiu o mandamento, não os 10 mandamentos. Moisés, em um dado momento, ele vai questionar Deus, ele vai falar com Deus, tentando mudar os planos e os projetos. O que acontece conosco quando nós desobedecemos, quando nós não seguimos o mandamento de Deus, quando nós queremos que o nosso projeto, o nosso querer, o meu querer prevaleça acima do querer de Deus, nós damos uma carga. Nós não entramos na terra prometida. Nós não temos posse da terra prometida, porque nós desobedecemos. E aí eu me recordo aqui das palavras do saudoso Papa João Paulo II, quando ele falava sobre o amor humano. João Paulo II dizia: no princípio não era assim. No princípio, em Gênesis, não era assim. Deus criou o homem para o bem, Deus criou o homem para o amor, Deus nos criou para a verdade. Mas nós desobedecemos e seguimos o nosso querer e nos damos mal. Aí, quando nós nos damos mal com a decisão, com a opção que pegamos e decidimos, nós voltamos atrás, arrependidos. Mas se voltamos arrependidos, ótimo. Se reconhecemos que erramos e voltamos, é louvável. Mas há muitos que nem reconhecem o erro e voltam e cometem o mesmo erro. E aqui nós vemos que o Senhor vai ser muito claro com o povo. Eu sou o vosso Deus. Eu sou o vosso Deus. Não há outro. É o próprio Deus que fala com o povo. Porque Deus fala. Deus fala a todo momento. A todo instante Deus está falando conosco. Muitas vezes nós não queremos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus muitas vezes não é o que nós queremos ouvir. Porque a voz de Deus muitas vezes é aquilo que nós não queremos ouvir naquele momento. E aí nós não queremos ouvir o que Deus quer nos dizer. E aí vemos que o Senhor convida o povo a observar, a seguir os mandamentos. É o que acontece conosco. Você está preparado? Você quer continuar seguindo, observando os mandamentos do Senhor? E os mandamentos são para vivermos nele. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão. São mandamentos que nos levam a uma prática boa. Os mandamentos é para nos levar a amar mais a Deus, amar mais o próximo, honrar os nossos pais. E são mandamentos que nos levam a uma prática, a uma aproximação de Deus. A lei não está acima de Deus, mas a lei é um suporte, é algo que vai nos aproximar de Deus. Por isso, somos convidados a observar os mandamentos, as leis de Deus para nós. Na carta de São Paulo já de uma forma mais carinhosa. São Paulo aqui já fala mais amavelmente com o povo, diferentemente da primeira leitura. São Paulo já fala: irmãos, sejam amados, todo dom perfeito, toda dádiva perfeita é do alto. Desce-nos, Pai,
E São Paulo vai convidar a comunidade a seguir, a observar a palavra. São Paulo vai dizer, Tiago vai convidar o povo a observar a palavra. Não é, eram amigos de São Paulo, mas aqui quem falou foi Tiago. Perdão pela confusão. Tiago vai falar para a comunidade: observe a palavra de Deus, sigam a palavra de Deus, observem os mandamentos de Deus, as palavras de Santiago, de forma mais carinhosa. Mas tem alguns momentos das cartas de Santiago que Santiago vai ser duro também com a comunidade. E aqui vemos no Evangelho de hoje, segundo São Marcos, Deus nos convida a uma prática pura. Aqui vemos que Jesus conversando, falando com os discípulos, e os fariseus pegando duro, falando que os discípulos de Jesus não observavam os mandamentos. E Jesus vai dizer a eles: vocês estão deixando de observar os mandamentos de Deus para observar somente a lei. A lei por si só não leva a nada. Aqui eu falo, fica muito claro, que eu não falo da lei civil. Eu falo que a lei ela é para nos aproximar de Deus. A lei não deve me escravizar. Não falo da lei civil, falo da lei de Deus. A lei deve me levar a uma aproximação de Deus, a uma intimidade com Deus, e não ser escravo e somente cumpridor de lei, e não observar, esquecendo o Espírito que está por trás da lei. Há um amor maior, e o Senhor mesmo diz: o Senhor vai chamá-los de hipócritas. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. É vão o culto que me presta. Porque Deus, Ele vê, Deus coloca atenção na nossa intenção de sermos bons. Deus olha o nosso coração. Deus enxerga a nossa intenção de ser bom. E esse é o olhar de Deus para com o homem, para com a mulher. E Jesus vai usar o exemplo dos fariseus, dizendo que aquilo que sai do nosso coração é que nos torna impuros. Às vezes a maldade do coração humano, a maldade que vai sendo alimentada, arquitetada no coração do homem, é isso que torna o homem impuro, que torna o homem mau. E Jesus convida-nos a ter no nosso coração, cultivar no coração o amor, a caridade, a docilidade, o espírito de fraternidade uns com os outros. É o que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Portanto, meus amigos, não desanimemos aonde nós. Não. Ouçamos o que Deus tem a nos falar. Silenciemos. Ouçamos mais a Deus e menos ao mundo lá fora. Paremos às vezes as nossas atividades para ouvir Deus. Mas o meu tempo é muito corrido, eu sei, o meu também é. Mas quando você vai de um trabalho para o outro, você pode falar com Deus. Quando você para se alimentar, você pode orar. Quando você chega em casa cansado, antes de você deitar, você pode rezar.
semana eu quero testar com a minha família. Sim, mas antes de sair com a sua família, agradeça a Deus pela semana que você teve. As graças que Deus te deu, os obstáculos que você enfrentou, as lutas que você teve que enfrentar naquela semana, porque tudo é graça, tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Deus nos dá, mas nós somos convidados a agradecer. Deus não vai ser mais Deus ou menos Deus se nós não agradecermos. Mas quando agradecemos, nós alimentamos o nosso coração a gratidão e crescemos como cristãos. Que Nossa Senhora interceda por nós.